Qual revólver o personagem War Daddy, interpretado por Brad Pitt, utilizava no filme Corações de Ferro? E será que podia utilizar revólver? E eu começo respondendo que sim, em alguns casos o revólver era permitido, em especial para os oficiais. O revólver militar Smith & Wesson modelo M1917, que é inclusive o revólver utilizado pelo personagem no filme. Esse é um revólver um pouco diferente dos tradicionais porque é no calibre 45 ACP, o mesmo calibre das pistolas 1911, precisando de um adaptador nas munições para funcionarem nos revólveres. E no cabo nós encontramos um detalhe bem interessante, que são as talas transparentes com foto no interior, que era algo que os soldados realmente faziam durante a Segunda Guerra Mundial. O filme Corações de Ferro, além de fazer muito sucesso pelo mundo, ainda é reconhecido pelas melhores imagens já feitas da tripulação no interior de um tanque Sherman, tendo em vista que o espaço é absurdamente apertado e praticamente impossível de levar uma câmera profissional para o interior. E com esse baita problema em mente, a produção teve uma ideia genial. Eles reproduziram com fidelidade o interior do tanque em um set especial, 10% maior que o original e sem as paredes, permitindo o movimento livre das câmeras pelo lado de fora. Todos os componentes e armas eram funcionais, a torre girava e tudo era construído em cima de uma plataforma hidráulica para simular o tanque em movimento. Já para cenas externas mais próximas, uma réplica de fibra de vidro foi construída em cima de uma plataforma com lagartas modernas, o que facilitava bastante as gravações e não abusava dos tanques originais. Por que será que no filme Corações de Ferro o personagem Bible sempre dava um grito antes de disparar o canhão? Esse é um detalhe muito interessante do filme que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Ao receber a ordem do comandante para disparar, o artilheiro, antes de pressionar o gatilho, sempre gritava "On the way", ou "a caminho" em português, para avisar o seu assistente, o canhoneiro, para ele sair de perto da culatra que era jogada com tudo para trás com o forte recuo do disparo. Esse grito de aviso foi muito importante na guerra e ajudou a evitar muitos acidentes. Não é à toa que em muitos lugares essa tradição é mantida até os dias de hoje. No clássico filme Fury, nós vemos o personagem War Daddy, interpretado por Brad Pitt, utilizando o fuzil alemão STG-44 como arma de defesa. Mas será que os tanquistas aliados da Segunda Guerra Mundial utilizavam armas alemãs capturadas, em especial esse fuzil? E a resposta é provavelmente não. Em abril de 1945, quando o filme se passa, os tanquistas utilizavam somente armas pequenas para a defesa, como a M3 Grease Gun e as pistolas 1911, devido ao espaço reduzido no interior dos tanques para o armazenamento de armas maiores. E esse fuzil alemão, além de ser grande, utilizava uma munição intermediária que era muito diferente das munições aliadas. Alguns soldados aliados até podem ter utilizado esse fuzil brevemente, mas um tanquista provavelmente utilizaria uma MP40 devido ao menor tamanho. Nessa cena do filme Corações de Ferro, quando a coluna se depara com um tanque Tiger, o comandante manda jogar fumaça na cara deles, utilizando essas munições estranhas. Mas o que seriam essas munições de fumaça e por que não utilizar munições normais? A chamada munição de fósforo branco, ou WP, tinha um componente que queimava em altíssimas temperaturas e produzia uma grande nuvem de fumaça branca, que era importante para formar uma grande parede de fumaça e obstruir a visão do inimigo, para que os tanques aliados pudessem em poucos minutos organizar uma formação adequada e devidamente coordenada para o ataque. Daí sim, utilizando as munições anti-tanque. Porque os soldados dos tanques aliados se comunicavam por microfone e fone de ouvido. Se estava um do lado do outro, não era mais fácil simplesmente virar para o lado e falar com o colega? Na verdade, não. Porque no interior do tanque, com as escotilhas fechadas, o barulho era muito alto e era praticamente impossível de ouvir qualquer voz, principalmente de quem estava bem do lado. E como a comunicação é extremamente importante em combate, toda a tripulação se comunicava através de microfone e fone de ouvido. Esse é o tanque Tiger 131,
o único funcional do seu tipo que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Introduzidos pela Alemanha em 1942, esses tanques eram grandes e muito avançados para a época. Dessa forma, a ordem era que não caíssem nas mãos dos aliados. Todos os tanques danificados que não pudessem ser recuperados deveriam ser explodidos pela própria tripulação. Mas no dia 24 de abril de 1943, durante um intenso combate na Tunísia, o Tiger 131 foi atingido na torre e ficou com o canhão emperrado. A tripulação ficou assustada e abandonou o veículo rapidamente, deixando ele de presente para os britânicos, que capturaram e enviaram à Inglaterra para ser estudado. Em 1951, ele virou peça de museu e desde então é mantido em plenas condições de uso. E adivinha só, é esse exato tanque que foi utilizado no filme Corações de Ferro. Se os tanquistas norte-americanos utilizavam o capacete M38 durante a Segunda Guerra Mundial, porque nessa cena do filme Corações de Ferro, o personagem War Daddy está utilizando um capacete de aço M1 tradicional? Será que foi um erro do filme? E a resposta é não, muito pelo contrário. Esse é um detalhe importante que muitos filmes acabam esquecendo. O capacete de tanquista M38 era importante para proteger a cabeça do soldado somente dentro do tanque, para amortecer o impacto contra as estruturas internas, tendo em vista o espaço reduzido. Mas em combate, caso o soldado tivesse que se expor pelas escotilhas ou até mesmo sair do tanque, eles utilizavam sim o casco de aço do capacete M1 por cima do capacete M38, ou até mesmo um capacete M1 tradicional que muitos optavam por carregar dentro dos tanques. Como os soldados faziam o número 2 dentro dos tanques Sherman durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, vocês perguntaram bastante e hoje eu vou responder. Durante alguma missão ou movimentação onde não tinha como parar o tanque ou o soldado sair e se expor, se alguém realmente precisasse fazer o número 2, existia sim uma forma que era mais popular, que era utilizando uma lata vazia de munições de ponto .30 ou melhor ainda de ponto .50. Depois rapidamente fechando a lata e jogando para fora do tanque pela escotilha. Agora imagina só o soldado aliado ou inimigo que encontrou essa lata fechada na beira da estrada e decidiu abrir muito feliz achando que tinha encontrado munições. O tanque Sherman, utilizado pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, tinha um tipo de munição especial que aterrorizava os inimigos no campo de batalha, porque diferente das munições tradicionais utilizadas contra veículos e edificações, a chamada munição canister era utilizada contra tropas. Isso porque seu projétil era composto por centenas de esferas de metal que após o disparo abriam no ar e se espalhavam em altíssima velocidade, basicamente transformando o tanque em uma grande e extremamente forte espingarda. Esse tipo de munição foi mais utilizada na campanha do Pacífico durante os avanços inimigos em meio à floresta, pois conseguia acertar diversos alvos com apenas um disparo. Nessa clássica cena do filme Corações de Ferro, nós vemos os tanques abrindo fogo contra uma posição inimiga e as metralhadoras disparam essas luzes vermelhas muito estranhas. Mas afinal de contas, o que era aquilo sendo disparado e para que servia? Aquelas são as chamadas munições traçantes, que são iguais às tradicionais, mas possuem um componente químico que queima durante o disparo e emite uma luz forte e constante por alguns segundos. Essas munições eram importantes nas metralhadoras, pois indicavam a direção e o local de impacto dos disparos. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, alguns tanques norte-americanos tinham aqueles troncos amarrados nas laterais. Será que era mesmo para reforçar a blindagem? E a resposta é mais ou menos. Os troncos até podiam oferecer alguma proteção adicional contra algumas armas anti-tanques, além, claro, do conforto psicológico, da sensação de uma maior segurança. Mas esses troncos eram utilizados também para ajudar na camuflagem e principalmente para ajudar a desatolar os tanques, tendo em vista que a lama prejudicava bastante a movimentação no campo de batalha.
É fato que os tanques norte-americanos da Segunda Guerra Mundial não tinham a melhor blindagem contra os tanques inimigos. E como as reclamações demoravam para chegar ao governo, os próprios soldados improvisavam reforços de blindagem com os materiais disponíveis no campo de batalha, além dos famosos troncos nas laterais, que serviam mais como tração para desatolar os tanques. Os soldados utilizavam também sacos de areia, pedregulhos, concreto e muitas vezes até partes de outros tanques destruídos em combate, como as lagartas e até mesmo as paredes laterais, que eram cortadas e soldadas em outro tanque para reforçar a blindagem. Os tanques aliados da Segunda Guerra Mundial tinham um espaço interno muito pequeno. Os soldados precisavam ficar espremidos no interior e, claro, não podiam utilizar as mesmas armas dos soldados da linha de frente. Mas então, quais armas eles utilizavam fora dos tanques? E a resposta é bastante simples: as menores disponíveis, que em 1944 era a submetralhadora M3 Grease Gun, além, claro, da pistola padrão de serviço, a Colt 1911. E como o soldado ficava espremido no interior do tanque, ele não podia utilizar um coldre tradicional. Dessa forma, eles utilizavam o coldre de ombro M7, que deixava a pistola mais alta e de fácil acesso ao lado do corpo. Essas armas eram utilizadas durante as patrulhas fora dos tanques, e também em situações extremas onde a tripulação precisava abandonar o veículo e continuar a luta fora dele. Durante o combate, o tanque Sherman podia ser atingido em regiões que faziam ele parar de funcionar completamente, sem contar que os incêndios eram muito comuns. Dessa forma, a tripulação precisava abandonar o veículo rapidamente pelas escotilhas superiores, algo que eles praticavam bastante durante os treinamentos. E eu sei que vocês devem estar pensando que é muito arriscado se expor na parte de cima no meio do combate. Por isso existia também uma escotilha de fuga na parte de baixo, na barriga do tanque, logo atrás do banco do assistente do motorista. E assim, nesses casos, os soldados podiam escapar por baixo, rastejando sem chamar a atenção do inimigo. O problema é que, como esse tanque tinha um espaço muito reduzido na parte interna, alguns soldados não conseguiam acessar essa escotilha rapidamente, não tendo outra opção além de escapar pela parte de cima. Os grandes tanques Tiger da Alemanha botavam medo nos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que o tanque Sherman tinha uma vantagem muito importante e decisiva. Os Tigers eram de fato maravilhas mecânicas e muito avançados para a época, porém eram caros e difíceis de produzir em grande escala, enquanto o Sherman, apesar de inferior, era muito mais barato e fácil de produzir, com cerca de 49 mil unidades produzidas. E essa superioridade numérica foi decisiva no campo de batalha. O tanque M4 Sherman foi projetado visando a velocidade. Dessa forma, a blindagem não foi priorizada porque aumentaria o seu peso e reduziria sua mobilidade. Essa vulnerabilidade foi rapidamente explorada pelo inimigo, que percebeu um ponto letal que conseguia neutralizar rapidamente o tanque com apenas um disparo. No interior do tanque, logo abaixo da torre, ficava o depósito do canhão. Essa região possuía uma blindagem fraca que, com apenas um disparo inimigo, atingia as munições e elas explodiam, pulverizando a tripulação instantaneamente. Em alguns casos, essa explosão era tão forte que fazia a torre ser arrancada e arremessada para o alto. Os próprios soldados começaram a improvisar blindagem nessas áreas, com troncos, sacos de areia. Foi somente em junho de 1944 que os tanques começaram a chegar com chapas de blindagem nessas partes vulneráveis, como era a tripulação do tanque M4 Sherman durante a Segunda Guerra Mundial. A tripulação era composta por 5 soldados. Na frente, à esquerda, ficava o motorista, que além de dirigir o tanque, era também um mecânico experiente, capaz de resolver qualquer problema ou pane com o veículo. Ao lado sentava o seu assistente, que auxiliava na navegação e também operava uma metralhadora calibre 30. No alto da torre ficava o comandante,
o responsável pela coordenação da tripulação e quem tomava todas as decisões. Além disso, era o responsável pelo rádio, onde mantinha contato direto com o líder do esquadrão. Próximo a ele ficava o artilheiro ou atirador, o responsável por mirar e disparar o canhão sob ordem do comandante. E ao seu lado ficava o municiador ou canhoneiro, o responsável por recarregar o canhão o mais rápido possível após cada disparo. Os tanques aliados da Segunda Guerra Mundial eram blindados e protegiam muito bem a tripulação dos disparos inimigos e principalmente dos estilhaços de explosões. Mas então por que a tripulação utilizava capacetes como a gente vê em diversas fotos e filmes? O capacete de tanquista M1938, utilizado pelos norte-americanos nos clássicos tanques Sherman, eram bem diferentes dos capacetes de combate de aço. Eles eram mais leves, fabricados em fibra comprimida e com interior em couro macio. E nas laterais ficavam duas abas de couro com os fones de ouvido do sistema de comunicação. Mas a principal aplicação desse capacete era proteger a cabeça do soldado dentro do tanque, principalmente durante as movimentações e os ataques, tendo em vista que o espaço era muito apertado e com várias estruturas de aço por todos os lados. E uma pancada forte sem capacete com certeza era fatal.